Alô, bom dia. Está aberta a sessão sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro. Iniciamos os nossos trabalhos nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa, número 123/2020. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem aos 50 anos da Comissão Pastoral da Terra. Esta sessão foi requerida por mim, deputado Nilton Tato. Convido para compor a mesa o senhor Ronilson Costa, membro do Conselho Nacional da Comissão Pastoral da Terra, CPT. Senhora Alessandra Miranda de Souza, membro da Comissão Sócio-Transformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Senhora Séries Radish, representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. O senhor Sérgio Gorgen, dirigente nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. Está chegando já daqui a pouco, e assim que chegar eu chamo para a mesa o padre Severino Leite Diniz, que é padre e conselheiro estadual da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Quero já anunciar a presença do querido deputado Ayrton Faleiros. Logo, logo vai também utilizar a palavra. Senhoras e senhores, companheiras e companheiros, é com profunda emoção, gratidão e esperança que abrimos hoje essa sessão solene da Câmara dos Deputados em homenagem aos 50 anos da Comissão Pastoral da Terra, a nossa querida CPT. Celebrar meio século da CPT é mais do que lembrar datas ou biografias. É reconhecer a força de um projeto coletivo, nascido da coragem de homens e mulheres comprometidos com a justiça, a dignidade e a liberdade dos povos do campo. É homenagear uma trajetória marcada por fé, militância e compromisso com os últimos. A CPT surgiu em 1975, em plena ditadura militar, como resposta e resistência ao avanço do latifúndio, à grilagem, à expulsão violenta de trabalhadores rurais e povos tradicionais de suas terras. Surge da indignação cristã diante das injustiças e da perseguição aos pobres. E, acima de tudo, nasce do Evangelho da Teologia da Libertação, da opção preferencial pelos pobres e da prática das comunidades eclesiais de base. A CPT não apenas acompanhou as lutas do povo do campo, ela esteve ao lado, caminhou junto, segurou a mão de quem apanhava, chorava, resistia e sonhava. Com presença firme em acampamentos, assentamentos, aldeias indígenas, territórios quilombolas, seringais, beiras de rio e no meio da floresta, a CPT se fez ponte entre a fé e a luta, entre a espiritualidade e a política, entre o Evangelho e a terra. Quantas vidas foram salvas pela CPT? Quantas denúncias de violência ela fez chegar à justiça? Quantas vezes ela gritou quando ninguém mais escutava os pequenos? A CPT não pediu licença para incomodar os poderosos. Ela fez da profecia sua missão. Como militante da causa socioambiental e hoje como deputado federal, posso afirmar sem hesitação: o Brasil tem uma dívida histórica com a Comissão Pastoral da Terra.
A CPT foi escola política para toda uma geração de militantes, educadores populares, advogados, religiosos e parlamentares comprometidos com a transformação social. Nasce na CPT o maior movimento da luta pela reforma agrária como o MST. E essa história se renova a cada novo enfrentamento, a cada levantamento sobre conflitos no campo, a cada denúncia de trabalho escravo, a cada apoio silencioso, porém firme, àqueles e aquelas que lutam pela terra e pelo território. Mas se celebramos esses 50 anos com alegria, também fazemos com indignação, porque os desafios que a CPT denunciava em 1975 continuam presentes e, em muitos aspectos, se agravaram. Vivemos tempos de grilagem institucionalizada, avanço desenfreado do agronegócio sobre os biomas, criminalização de lideranças, assassinatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, destruição das florestas e dos modos de vida tradicionais. O capital quer transformar a terra em mercadoria, o território em ativo financeiro, os povos em obstáculo ao progresso. Mas a CPT nos ensina há 50 anos que a terra é dom de Deus, bem comum, mãe que alimenta e sustenta a vida. E por isso, a luta da CPT é profundamente atual, porque ela se opõe ao projeto de devastação, de concentração de poder, de desrespeito à diversidade cultural e espiritual que habita o Brasil profundo. Como deputado federal, eu afirmo aqui o meu compromisso e o compromisso da Frente Parlamentar Ambientalista com a pauta da reforma agrária, da defesa dos territórios tradicionais, da agroecologia, da soberania alimentar, da proteção aos defensores e defensoras da terra e com uma transição ecológica que seja, antes de tudo, justa e popular. É preciso dizer, não há justiça climática sem justiça agrária. Não haverá combate real à fome, à miséria e à desigualdade se não enfrentarmos a concentração de terra, de renda e de poder que ainda define o campo brasileiro. E por isso a CPT incomoda tanto, porque ela ousa dizer isso em alto e bom som, porque ela está ao lado de quem tem pouco, porque ela acredita na organização popular como caminho de libertação. Mas a CPT também nos ensina que é possível resistir com ternura, que é possível denunciar com poesia, que é possível plantar justiça com fé e colher dignidade com solidariedade. Em nome da Câmara dos Deputados, eu quero agradecer a todos e todas que fazem parte desta história, aos agentes pastorais, bispos, padres, irmãs, educadores, advogados, agricultores, indígenas, quilombolas, pescadores e tantos outros que dão a vida à CPT e à luta pela terra e por dignidade no campo. Saibam que vocês não estão sozinhos. Esta casa, muitas vezes insensível ao grito da terra, também abriga vozes que ecoam a luta do povo. E hoje, essas vozes se levantam em homenagem à CPT. Que essa homenagem não seja apenas simbólica, mas sirva para fortalecer o apoio institucional, político e material à CPT e às causas que ela representa. Que sirva para lembrar que sem justiça no campo não haverá paz na cidade. Que sirva para afirmar que outro Brasil é possível e que ele começa com a terra nas mãos de quem trabalha. Me despeço dizendo que a CPT não tem apenas uma história, ela tem um futuro. E esse futuro continuará sendo construído com coragem, esperança e fé. Viva a Comissão Pastoral da Terra, viva a luta pela terra, pelos territórios, pela dignidade do povo do campo. Muito obrigado. Eu cometi uma gafe aqui, no início, então eu convido a todos para acompanhar em posição de respeito o hino nacional.
legado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Convido para usar a tribuna o senhor Ronilson Costa, membro do Conselho Nacional da Comissão Pastoral da Terra, CPT. Senhor deputado Nilton Tato, é uma grande honra estarmos aqui neste momento para essa homenagem aos 50 anos da Comissão Pastoral da Terra. E em nome da mesa, em nome dos companheiros que estão aqui da Comissão Pastoral da Terra e outros movimentos, parceiros, aqueles que nos acompanham também pelas transmissões, saúdo presidente desta sessão. A Comissão Pastoral da Terra
Ela surge em 1975, em plena ditadura militar, tempos difíceis para aqueles que viviam na cidade, para aqueles que lutavam por um mundo melhor, por um mundo mais justo, mas era também um momento muito difícil para aqueles que viviam no campo, abandonados, esquecidos, marginalizados, homens, mulheres de comunidades tradicionais, povos indígenas, sem terra, boia fria, tanta gente usada no trabalho escravo, tanta gente expulsa da terra, tanta gente perseguida, assassinada, porque havia um grande projeto de Estado que era de ocupar aqueles territórios que já eram ocupados por essas comunidades há décadas ou há séculos. E é essa realidade que provoca uma igreja que havia feito a sua opção pelos pobres, pelos excluídos e marginalizados, a criar a Comissão Pastoral da Terra naquele momento histórico tão delicado. E a partir daí, nós tomamos a decisão de que era esse lado que a gente queria caminhar nessa margem do rio. Era com esses povos, com essas comunidades esquecidos e abandonados. E a partir daí, a gente vai caminhando, fazendo presença junto com esses povos, mas também numa atitude muito profética, no sentido em que essa realidade tão marcante na vida dos povos, a gente tinha grande interesse. Então, somamos com eles no sentido de erguer suas vozes e lutar pelos direitos, né? Nesses 50 anos de caminhada, de história, de profecia, de presença, mas também de rebeldia, porque no sentido de que toda essa estrutura planejada e estruturada que oprimia o povo, era necessário dizer não. E a Comissão Pastoral da Terra, ela se coloca nesse sentido. E fruto disso é que a gente conseguiu garantir o debate até hoje, junto com tantos outros movimentos e organizações, sobre a reforma agrária, sobre os direitos dos povos, das comunidades, né? E a gente chega aos 50 anos com uma vontade enorme de comemorar 50 anos de caminhada, mas esses 50 anos chegamos aqui muito mais com o propósito de refletir sobre o quanto que precisa ser alcançado para garantir de fato uma verdadeira reforma agrária, para que garanta a demarcação dos territórios dos povos originários, das comunidades quilombolas e tantas outras comunidades e outras vias campesinas que nós temos no nosso país. E é nesse sentido que a gente, chegando aos 50 anos, também realizamos o nosso congresso, o 5º Congresso da Comissão Pastoral da Terra, que aconteceu agora no mês de julho, em São Luís do Maranhão, né? Um estado profundamente marcado pelas desigualdades. O estado do Maranhão não conseguiu, nessas décadas todas, sair da situação de exclusão e de maus tratos aos povos do campo. Conseguimos chegar até aqui com índices alarmantes, como o estado com maior índice de conflito no campo em 2024. Foram 420. Desses, mais de 272 casos provocados por pulverização aérea de agrotóxicos sobre a cabeça de homens e mulheres e crianças. E isso a CPT tem denunciado, a CPT tem mostrado para o mundo o quanto que isso é grave e o quanto que a gente também precisa atuar no sentido de resolver essas questões, né? Garantir o direito à terra, garantir a defesa dos territórios, garantir vida saudável no campo para aqueles que estão ali e atuam em defesa de seus modos de vida. Então, nesse sentido, a gente agradece por essa oportunidade, a gente manifesta profunda gratidão pelo reconhecimento, pela presença de outros movimentos, companheiros nossos que estão aqui, que fazem parte dessa mesma luta, dessa mesma caminhada, para que assim a gente possa continuar sendo presença na vida das comunidades, respeitando o protagonismo dessas comunidades,
para que elas sejam, de fato, sujeitos de sua história e conduza também os seus processos. Nesse sentido, muito obrigado a todos e todas que nos ouvem e também aqueles que estão aqui presentes. Muito obrigado, Ronilson Costa, que é membro do Conselho Nacional da CPT. Convido a usar a tribuna pela liderança do Podemos, o deputado Luiz Carlos Rauli. Muito bom dia, muito obrigado pela palavra, presidente deputado Newton Tato, de São Paulo, senhor Ronilson Costa, membro da CPT da CNBB Nacional, senhor Severino Leite Diniz, padre e conselheiro estadual da Comissão Pastoral da Terra, senhora Alessandra Miranda de Souza, membro da Comissão Sócio-Transformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, senhora Ceres Radic, representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e senhor Sérgio Gorgen, dirigente nacional do Movimento de Pequenos Agricultores. Com muita satisfação, venho a esta tribuna para parabenizar os 50 anos da CPT, Comissão Pastoral da Terra, que nasce junto com outras pastorais há 50 anos, quando a Igreja começa a fazer um trabalho mais amplo, um trabalho social, que coincide com outros avanços, né, no nosso país. Era o ano de 75, o ano de muitas dificuldades no nosso país. O Paraná, por exemplo, que é o meu estado, um estado que foi muito agrícola, um estado que é hoje talvez o maior produtor agrícola do país e tem a maior experiência de reforma agrária do mundo. Eu nasci em Cambé, fui vereador e prefeito de Cambé, hoje moro em Londrina, há mais de 30 anos, e o norte do Paraná foi feito um projeto de colonização de reforma agrária que começou na década de 20. Os ingleses compraram uma imensa área de terra do governo do estado, de 550 mil alqueires, e ali construíram 63 cidades, 77 mil lotes rurais, 45 mil lotes urbanos em 63 municípios. E os lotes eram de 5 a 20 a 25 alqueires. E as cidades foram crescendo baseadas na agricultura familiar daquela época, no entorno da cidade, os chacareiros. Esses são os que, desde o começo da história da colonização brasileira, esses produtores rurais sustentam as primeiras cidades do Brasil e sustentam até hoje. São os pequenos produtores familiares que vão de pai para filho nesses últimos quase 500 anos de colonização do Brasil. E vi que o projeto de reforma agrária dos ingleses, depois foi transferido essa companhia para os brasileiros, para os paulistas, e produziu os melhores produtores rurais do mundo. A agricultura mais agroambiental do mundo, com preservação das terras, porque os lotes rurais urbanos eram obrigados a ter preservação de matas ciliares, dos rios. E nos últimos 40 anos, a partir de Londrina, começa o manejo integrado de solos e águas, as microbacias adequadas, as estradas rurais adequadas, o controle de pragas, o uso mais adequado dos insumos agroquímicos e fertilizantes. E o Paraná se transformou no modelo agrícola do país. Com o governo Fernando Henrique, que eu tive a honra de ser líder e vice-líder, fizemos os grandes investimentos na terra, com mais de 1 milhão de assentamentos rurais, talvez o presidente que mais assentou agricultores sem terra no Brasil. E no período nós criamos o PROGER, Programa de Geração, Emprego e Renda Rural, Urbano, criamos o PRONAF e o PRONAFINHO, refinanciamos as dívidas dos produtores rurais, enfim, os programas de solidariedade criados por dona Ruth Cardoso,
E criamos o programa de Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Bolsa Medicamentos, que depois foi modificado o nome para Bolsa Família. Criamos um pouco antes do governo Fernando Henrique o BPC, Benefício de Prestação Continuada. E uns passos antes, no governo do Itamar, tive a honra também de ser vice-líder e liderar que um dispositivo constitucional que não era aplicado, que nenhum trabalhador rural aposentado ganhasse menos que um salário mínimo. E conseguimos essa batalha aqui nessa tribuna, eu defendendo hoje. Naquela época eram 7 milhões de trabalhadores aposentados que ganhavam meio salário mínimo. Então eu vim aqui parabenizar a Comissão Pastoral da Terra, que olhe com carinho todos os 5 milhões de produtores rurais, porque o Brasil tem a grande responsabilidade de alimentar o mundo. Nós estamos alimentando, além dos brasileiros, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, eu como católico, praticante, excessista, sou do movimento focolar, o movimento político de unidade e cursilista, tenho também essa missão de ajudar, né, os movimentos da igreja e, entre eles, a Comissão Pastoral da Terra. Sem radicalismo, sem ideologia. A nossa ideologia é Jesus. Jesus é a unidade. Jesus não queria a divisão. Jesus não se metia em política. Está lá a passagem dele: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que Deus abençoe a Igreja Católica, a Pastoral da Terra, que venham mais 50 anos. Obrigado, deputado Luiz Carlos Rauli. Convido para usar a tribuna a senhora Alessandra Miranda de Souza, membro da Comissão Sócio-Transformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Enquanto a Alessandra vai na tribuna, o padre Severino chegou aí? Tá. Também já anunciar aqui a presença do deputado Marcão, deputado padre João. Bom dia, uma saudação especial e um agradecimento por parte do Dom José Eunilton Lisboa, que é presidente da CPT, assim também como do Dom José Valdeci Santos Mendes, que é presidente da Comissão Episcopal para a Ação Sócio-Transformadora. É uma honra ter o reconhecimento desta casa, lugar de exercício pleno da democracia. A CPT, ao longo desses 50 anos, acompanha esta casa e faz incidência política de forma profética e qualificada, mas também junto ao Executivo e ao Judiciário. A missão da CPT passa pela ação pastoral dos direitos humanos e dos direitos da natureza. Com este objetivo, são centenas de lideranças organizadas no Brasil, na defesa de seus territórios. Infelizmente, a violência contra os povos tradicionais e originários da terra e das águas são gigantes e alarmantes. Basta acompanhar os relatórios lançados todos os anos pela CPT. Conclamamos a cada um e a cada uma o posicionamento e a defesa dos trabalhadores no campo. Que sintam-se seguros, acolhidos e protegidos e na dignidade que é dada. Que o direito constitucional seja respeitado e que escutemos nosso querido Papa Francisco e a sua bonita memória, que dizia: nenhuma família sem terra. 50 anos da CPT é o reconhecimento de uma ação transformadora, de uma ação que transforma a realidade,
mas de uma ação que necessita de muita luta e de muita organização popular. Sem sombra de dúvidas, a CPT, dentro da Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora, tem uma importância enorme. São mais de 50 pastorais e muitas dessas pastorais, ao longo dos anos, vêm aprendendo com a CPT. Sobretudo a mais recente, que é a Pastoral da Moradia e da Favela. Então, que esse ato, de maneira tão generosa, o querido deputado Nilton Tato nos oferece, que seja, então, um exemplo para que a esperança não caia, para que sigamos, então, na luta, mantendo a fé e a dignidade na ação pastoral e nessa missão da Igreja no Brasil e no mundo, que é tão competente hoje, organizada pela CPT. A gente agradece imensamente a todos e a todas. Muito obrigado, Alessandra. Convido para usar a tribuna a senhora Seres Radish, representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Bom dia a todas as pessoas presentes. Agradecer aqui em nome do deputado Nilton Tato a oportunidade de poder apresentar também nesse momento aqui a nossa homenagem à CPT. Bom dia aos que se fazem presentes e também aos que nos acompanham aí pelas redes. Hoje a gente se reúne aqui para celebrar com muita emoção esse marco histórico dos 50 anos da Comissão Pastoral da Terra. Meio século de dedicação, coragem e compromisso com a causa mais fundamental e justa de todas: a dignidade humana expressa na luta pelo direito à terra. Celebrar a CPT é celebrar a coragem de quem ousou, enfrentando a ditadura militar, caminhar ao lado dos mais desprotegidos: os poceiros, os peões, os indígenas, os quilombolas e todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais explorados pelo latifúndio. A história da CPT não pode ser contada sem reconhecer o seu papel fundamental como uma catalisadora da organização popular. Foi nos encontros de base, nas comunidades eclesiais, as SEBs, e sob a proteção de seus agentes pastorais, que a semente da resistência germinou e floresceu. E é impossível falar dessa trajetória sem destacar a relação umbilical entre a CPT e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O MST é, em muitos sentidos, um filho legítimo dessa caminhada. Foi o trabalho paciente de articulação, formação e apoio da CPT que uniu forças dispersas e deu origem, em 1984, ao que hoje é o maior movimento popular da América Latina. A CPT não apenas ajudou a formar o MST, ela ofereceu amparo jurídico, apoio espiritual e solidariedade política nos nossos momentos mais difíceis. Nos acampamentos, nas marchas, nas ocupações, a presença da CPT sempre foi um símbolo de que a luta por terra e justiça não era uma causa isolada, mas uma missão compartilhada. Hoje, ao honrarmos os 50 anos da CPT, não celebramos apenas o seu passado, celebramos um presente de luta e reafirmamos nosso compromisso com o futuro. A luta pela reforma agrária, pela agroecologia, pelo fim do trabalho escravo e pela defesa dos nossos biomas continua mais urgente do que nunca. A parceria entre a CPT e o MST nos ensina que a fé se traduz em ação e que a solidariedade é a maior força transformadora que possuímos. Que o legado da CPT nos inspire a seguir semeando esperança, cultivando justiça e colhendo um futuro onde a terra seja um bem de todos e não um privilégio de poucos. Parabéns à Comissão Pastoral da Terra, parabéns a todos os movimentos do campo que mantêm viva a chama da utopia.
Muito obrigado, Séries Adistic, representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Convido agora para usar a tribuna Frei Sérgio Gorgen, dirigente nacional do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores. Deputado Nilton Tato, em primeiro lugar, saudar a tua iniciativa, muito importante, de reconhecimento do trabalho da Comissão Pastoral da Terra nesses 50 anos aqui no Brasil. Muito obrigado pela lembrança. Eu, como membro da Pastoral da Terra, quase todo o tempo, eu comecei a participar em 1978, da Pastoral da Terra, ainda estudante, ajudando o padre Arnildo, que morava em Ronda Alta, em Porto Alegre, acolhendo os acampados, né, da fazenda Macalho, da Fazenda Brilhante, depois da Encruzilhada Natalino, e até hoje como militante de base da Pastoral da Terra. Então, saudar você, saudar os nossos deputados queridos que estão aqui presentes, saudar o Ronilson, em teu nome, saudar toda a mesa, viu? Transmita também para Dom Ionilton um grande abraço. E a gente não precisa dizer muita coisa aqui não, sabe? Apenas reconhecer um trabalho heróico que foi desenvolvido por esses homens e mulheres, padres e irmãs, leigos e leigas, que ao longo desses 50 anos testemunharam o Evangelho de Jesus defendendo os pobres do campo, todos eles, índios, quilombolas. Se bem que com os índios o CIMI está muito mais atuante, mas uma solidariedade entre as pastorais também, que é um símbolo nosso, testemunhando o Evangelho de Jesus na defesa das pessoas. Não um Evangelho desencarnado para alívio de consciência, mas um Evangelho que vive a busca da justiça como Jesus viveu, como Nossa Senhora Maria viveu, como os apóstolos viveram. E esse testemunho se deu aqui no Brasil, com os pobres do campo, com a Pastoral da Terra. A gente tem que lembrar a coragem de Dom Pedro Casaldáliga, a coragem de vários bispos, agora ainda vivo Dom Orlando Dotti, né? Que tomaram a iniciativa de criar esta pastoral, de dar proteção da hierarquia católica para que essa pastoral pudesse sustentar, porque isso também é importante. Isso também é decisivo, e muitos bispos fizeram isso ao longo desse tempo. E também essa pastoral teve mártires que morreram defendendo essa causa. Eu aqui lembro do Josimo, né, que hoje é padroeiro da comunidade que eu faço parte. Acho que é a única comunidade franciscana no mundo que tem como padroeiro um padre diocesano, um padre negro das sandálias surradas, que vivia no meio do povo, que era um grande educador, mas principalmente tinha um amor ao seu povo, defendendo os poceiros. Foi brutalmente assassinado, assim como a irmã Dorothy, da mesma forma. Mas muitos leigos foram assassinados também na defesa da terra, da justiça e da reforma agrária. Viva a CPT, mais 50 anos, bom trabalho a todos. Muito obrigado, Frei Sérgio. Convido agora para usar a tribuna o deputado Ayrton Faleiros, do PT, lá do Pará. Deputado, alô. Agora, alô. Acho que ainda não está ligado o microfone. Alô. Acho que está. Alô. Oi. Alô. Tu desconta esse tempo, tá?
Alô, alô. Ah, não. Alô, eu pensei que eu tinha desaprendido em falar em microfone. Eu quero, aqui em nome do deputado Newton Tato, proponente desta sessão solene, cumprimentar todos os meus colegas parlamentares aqui presentes, os que estão nos acompanhando. Aqui, em nome da SERES, cumprimentar também as companheiras aqui, e você representa um movimento muito importante que conviveu e convive com a CPT, né? Cumprimentar o Ronilson aqui, que representa aqui a Comissão Pastoral da Terra. Eu escutei atentamente o texto, viu, Frei Sérgio, lido pelo Newton Tato. Eu acho que o texto que o Newton leu, ele já disse praticamente tudo. Então nós não precisamos gastar muito tempo aqui para falar da história, da importância da CPT para o nosso país. Eu só queria ressaltar um componente que eu acho muito importante no histórico das pastorais, né? Mas nós do campo convivemos mais com a CPT, que foi essa capacidade de, ao mesmo tempo, ter um protagonismo relevante na interlocução institucional, né, jurídica, mas sabendo de que a liderança da luta pela terra não era da CPT. A CPT era um assessoramento, um apoiamento, e soube trabalhar historicamente o fortalecimento das organizações conduzidas pelos próprios trabalhadores sem terras, pelo sindicalismo e assim por diante. Então, acho isso muito importante. Eu quero falar aqui para vocês, mais na lógica do testemunho, já que hoje festejamos os 50 anos da CPT. Eu sou um agricultor familiar, que a família saiu do Rio Grande do Sul quando eu tinha 2 anos de idade, já resultante da concentração de terra no Rio Grande do Sul. Paraná, fronteira aberta. Família veio para o Paraná, a família cresceu. Veio uma nova onda de concentração fundiária no Paraná e nós, a família toda, muda para a Transamazônica. Terra sem homens para homens sem terra. Mentira, né? E eu então vivi e convivi com a CPT, num primeiro momento, como, vou chamar aqui, ocupante de uma área que teve conflito de 5 anos. 5 anos, conflito de placas na Transamazônica, que depois virou até um nome de município, assim, porque só tinha 2 placas lá quando nós chegamos, do INCRA, né? Pique Altamira, Pique Itaituba. Virou um município e recebeu o nome de placas, e lá teve um conflito de 5 anos, e eu sei quanto foi importante a voz da CPT, a voz do bispo a nosso favor naquele momento de ataque, porque até o exército brasileiro foi lá tirar nós daquela ocupação, não conseguiu. Eu vivi isso. Depois eu virei sindicalista e eu convivi como sindicalista com uma região dos maiores conflitos do Brasil, que foi o sul e sudeste do Pará, com muitos assassinatos, com muita violência e com muito conflito na ocupação ou na disputa pela terra, na disputa pelos territórios. E eu sei o papel que a CPT cumpriu naquela região da Amazônia, nessas regiões de fronteira, é muito importante dizer, nessas regiões de colonização. E eu, escutando o Newton Tato ler o texto, eu fiquei me respondendo, não era me perguntando, me respondendo, quantas mortes evitadas, mas também quantas vidas perdidas, não só de lideranças camponesas sem terra,
de sindicalistas, mas de integrantes da CPT. Eu era amigo de dormir na casa da Dorothy. Eu tinha uma relação muito profunda com a Dorothy. Então, assim, só para dar um exemplo, né? Então, esse é um componente importante. Mas também quantas terras, quantos territórios conquistados com o acompanhamento da CPT, democratização da terra, né? E hoje, eu termino com isso, e hoje eu vou fazer uma afirmativa aqui, que eu quero que vocês me entendam. Eu sou daqueles que acham que um dia o Brasil não precisa mais ter MST. Eu sou daqueles que acham que um dia o Brasil não precisa mais ter CPT. Mas isso só será possível, esses movimentos só deixarão de existir quando nós fizermos a verdadeira reforma agrária, quando nós tivermos a verdadeira democratização da terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o momento que o Brasil vive não é esse momento. O Brasil vive ainda um momento do acirramento na disputa das terras, dos territórios. O Brasil vive um momento de que a CPT já ampliou até a sua pauta de assessoramento, porque hoje não é só a terra, hoje está em disputa também, ou estão em disputa também, os bens comuns que estão no território, a natureza, os bens da natureza. Então, o Brasil precisa muito da CPT nesse próximo ciclo. E nesse sentido, então, eu desejo vida longa à CPT. Obrigado. Obrigado, deputado Ayrton Faleiros. Deputado Marcon, PT do Rio Grande do Sul. Também do MST. Queremos saudar, está presidindo o trabalho, proponente dessa sessão solene, companheiro Milton Tato, saudar Séries, que aqui representa o nosso Movimento Sem Terra, o Arilson, que representa a CPT, me desculpe, eu não sei o nome da companheira que está no lado, Alessandra, e o nosso companheiro Frei Sérgio, que é do nosso estado, que representa também aqui a história da Comissão Pastoral da Terra, que eu consigo acompanhar a Comissão Pastoral da Terra na boa luta, na retomada pela terra no Rio Grande do Sul, já falado aqui pelo padre Arnildo Fritz. Se eu estou aqui, Milton Tato, devo a esse padre Arnildo Fritz, que no início a gente não entendia, mas foi ele que botou a gente na peleia e na luta pela terra no Rio Grande do Sul, na retomada da terra no Rio Grande do Sul em 77, 78, e a CPT teve e tem um papel importante no apoio, nas denúncias, na ajuda, na luta, e aqui, em nome de um grande líder da Comissão Pastoral da Terra, mencionar aqui o nosso bispo de mérito de Vacaria, Dom Orlando Dotti, que ele tem sempre levado a palavra de Deus, ao incentivo, à organização, tanto na luta pela terra como contra as barragens, em defesa do meio ambiente, em defesa das mulheres, dos índios, dos negros. E falar dos índios, essa semana eu fui visitar 2 áreas indígenas. E os fascistas que estão aqui dentro na Câmara, que estão esparramados no Estado, me criticaram porque eu fui visitar 2 comunidades indígenas. E eu tenho dito que para mim, como diz o companheiro Adão Preto, que também começou na Pastoral da Terra, quando a direita te critica, é porque tu está fazendo alguma coisa de certo. Tu está fazendo alguma coisa de certo para o povo.
para o povo. Igual aqui o vereador Ricardo, que tem um trabalho excelente lá no município dele, chamado Arroio dos Ratos, com as crianças na área da educação, aí no presídio, com os apenados como agente de saúde, e eu fui lá, eu me senti elogiado, porque fui trabalhar com aqueles que não têm liberdade de gritar ou está cumprindo aquilo que tem que cumprir. Então, Comissão Pastoral da Terra, Milton Tatu, que também veio daí, semeou a organização do povo indígena, da questão ambiental, e continua aqui na Câmara fazendo esse papel, como o Padre João Padejão, nosso companheiro do Pará, uma boa parte, ou todos os deputados de esquerda, que têm compromisso com essa causa. Não tem compromisso com a morte, como faz os fascistas aqui dentro na Câmara Federal. Aqui, quando tu vê um ser humano celebrar e denunciar a morte do Papa como um festejo, o que sobra para um cidadão quando tu vê um cidadão dizer que a morte do Papa Francisco foi uma limpeza para o mundo? E nós temos, junto com a Comissão Pastoral da Terra, não é só a Igreja Católica. Tem vários pastores, tem vários outros militantes autônomos que entram na luta em defesa para denunciar a violência, para fazer luta, para fazer consciência de luta de classe. Então, Milton Tatu, meus parabéns. Longa vida à Comissão Pastoral da Terra, que tem uma história bonita em defesa do povo, em defesa da democracia e em defesa da vida. Quando não tem mais como defender a vida, não tem motivo nem de ter aqui o Parlamento Brasileiro. Obrigado. Muito obrigado, deputado Marcon, PT do Rio Grande do Sul. Convido para usar a tribuna o deputado Padre João, PT das Minas e das Gerais. A nossa saudação, então, aqui, companheiro, amigo, deputado Nilton Tato, Nilson Costa, Severino Leite também, Alessandra Miranda, Frei Sérgio, também a Séries, saudar os nossos mártires nesses 50 anos, quantos mártires. Os nossos bispos também, que foram de fato verdadeiros pastores. Não ficaram cuidando só de alma, não. Cuidaram do ser humano, do sonho, das pessoas, do direito. Então, quantos bispos que às vezes, em determinado momento, até na igreja, se dispuseram na luta pelo povo. Então, a Comissão Pastoral da Terra, nesses 50 anos, é de fato um testemunho de fé, de amor, da luta pelos direitos humanos, direito à terra. Nós somos todos herdeiros. Deus criou a terra para todas e todos, todos somos herdeiros. Nós não somos herdeiros do céu depois da morte, não. Somos herdeiros de todas as criaturas, somos criaturas. Então é nesse sentido o quanto é importante a CPT, com respeito, Marcon, aos movimentos sociais, aos outros movimentos, como o próprio MST, que tem um trabalho espetacular. Mas a CPT, o diferencial é que, como leva que a nossa fé nos impulsiona a transformar essa realidade. Transformação da realidade através da nossa religiosidade e da nossa fé. E Jesus Cristo, ele foi um líder político, sim. Ele foi um líder religioso, um líder político, um líder que cuidou da vida das pessoas. Enfrentou o poder político, econômico e religioso daquela época. Enfrentou o poder para defender os mais pobres, defender os que estavam à margem da sociedade. À margem. E é isso que a CPT tem feito para nós hoje. É um escândalo, a essa altura da história, a gente ter tanto trabalho escravo.
E a CPT tem sido essa também que mostra ali, tem trabalho escravo. Naquela lavoura de café tem trabalho escravo. Quantos lugares tem trabalho escravo? Enquanto de Minas Gerais eu tenho vergonha, Minas Gerais ser ainda a campeã de trabalho escravo. Eu estou falando de 2024, eu estou falando de trabalho escravo em 2025. É inadmissível, inadmissível. Então, o nosso agradecimento a todas e todos que fizeram parte, que conseguem fazer parte da Comissão Pastoral da Terra. Com dificuldade, porque os movimentos têm sido criminalizados. Quem organiza o povo, sobretudo quem organiza os pobres, para lutar pelo seu direito à terra, à moradia, né? Direito ao trabalho digno. Todos que quando se organizam, ajudam a organizar os trabalhadores, têm sido criminalizados por uma hipocrisia religiosa e por uma contaminação política. A nossa política está contaminada, inclusive essa casa, pelo poder econômico. E alguns ainda têm a cara de pau de dizer que é cristão. Tem a cara de pau de dizer que está a serviço da família, que está Deus, pátria e família. De que Deus se dissemina o ódio? De que família se nega o emprego, nega o trabalho digno, nega a vacina, nega tudo que garante dignidade para o ser humano? E de que pátria se fazem reverência para a bandeira dos Estados Unidos? A hipocrisia que está aqui contaminando a política, viu, Frei Sérgio? Infelizmente, também a religião. Por isso, viva a CPT, mais tantas décadas e séculos de luta para cuidar do nosso povo, sobretudo cuidar do nosso povo pobre. Obrigado. Muito obrigado, deputado Padre João. Convido para usar a tribuna Severino Leite Diniz, padre e conselheiro estadual da Comissão Pastoral da Terra, CPT. Muito bem. Então, bom dia para todos e todas. Agradecer por essa oportunidade que nós estamos tendo de celebrar os 50 anos da nossa CPT. Agradecer pela oportunidade de estar aqui dizendo alguma palavra sobre os quase 50 anos que eu estou na CPT. Eu estou na CPT faz 40 e poucos anos que eu entrei na CPT. Ainda lá, quando ainda era bem jovem, né? Agora já estou com mais de 70 anos. Mas, se eu tivesse que resumir aqui o que a gente fez na CPT e o que a CPT simboliza para a minha vida e para milhares de pessoas com quem a gente, ao longo desses 40 anos, 40 e poucos anos que a gente está caminhando com a CPT, esteve com eles, foi que transformou vidas. A CPT, com o nosso trabalho, com o trabalho dos agentes de pastoral, eu me tornei um agente de pastoral da CPT na Grande São Paulo, né? Eu vim da roça, e da roça eu fui para a capital como seminarista, e na capital que eu me engajei na CPT. E nós criamos a primeira associação dos sem terra da cidade de São Paulo. E trabalhamos lá em 1990 no governo da Luiza Erundina e conseguimos assentar, né, porque ele chama assentar também, 500 mil pessoas com suas casas ou lote urbanizado. Foi o maior programa de habitação que São Paulo já teve. E dali, quando terminei os estudos, fui então convidado a ir fazer pastoral da terra na terra. O Dom Irineu falou: ô Severino, tu está fazendo pastoral da terra na cidade? Vem fazer pastoral da terra na terra. E nós já tínhamos conhecido o Movimento Sem Terra, numa marcha que o movimento fez a pé de Limeira a São Paulo. Quem é de São Paulo aqui sabe a distância que é. E a gente era seminarista na Diocese de Jundiaí, acolheu o movimento
a marcha daqueles companheiros e companheiras na nossa paróquia onde a gente trabalhava. E a gente fez amizade. Fomos na primeira Romaria da Terra do Estado de São Paulo, em 1989, 12 mil pessoas. Andamos a pé uns 15 quilômetros até o local onde hoje é o assentamento Reunidas, para consagrar o assentamento Reunidas, que é um dos maiores assentamentos do Estado de São Paulo em terra privada. Claro que tem maior, mas é em terra pública, né? Mas em terra privada é o Reunidas, onde eu trabalho. E estamos lá, nessa luta agora de 2015 para cá, com o encontro que nós fizemos em Santa Cruz da Sierra, na Bolívia. Nós saímos lá com o compromisso de lutar por terra, teto e trabalho digno. Então, fazemos isso 24 horas. Até quando estamos dormindo, estamos sonhando com terra, teto e trabalho. Constituindo núcleos de luta por terra, teto e trabalho em todos os municípios lá da Noroeste Paulista, onde a gente está. Então, se a CPT, o que a CPT fez foi transformar vidas ao longo desses anos todos que a gente caminha com a CPT. É uma pastoral pequena, se você for ver assim o público, os agentes de pastoral da CPT em São Paulo é uma meia dúzia. Mas o trabalho é gigantesco, porque a gente consegue articular para fazer chegar as políticas públicas do nosso governo lá na base, né? Então, uma bênção de Deus a CPT para nós todos, e principalmente para aqueles que, né, se hoje o Movimento Sem Terra tem quase 500 mil pessoas assentadas, porque a CPT criou o Movimento Sem Terra. Não é pouca coisa. E se no Brasil tem mais de 1,5 milhão de famílias assentadas, porque essa bandeira da reforma agrária foi sustentada pelo braço dos agentes da CPT desde o dia da sua criação. Obrigado. Muito obrigado, Padre Severino. E quero também anunciar que esteve aqui presente com a gente o deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina. Eu fico muito feliz pela oportunidade de ter proposto esta sessão solene em homenagem aos 50 anos da CPT. Quero fazer aqui um agradecimento ao doutor Eduardo, né, que também assessora a CPT, que nos trouxe aqui, né, esta proposta, e a casa aceitou, né. Agradecer aqui o presidente Hugo Mota por ter aberto esse espaço para a gente fazer essa justa homenagem. Quero fazer aqui um agradecimento à CPT por toda a inspiração que nos dá, né, Padre João, na luta pela reforma agrária, na luta pela defesa da terra, do solo, da agroecologia, né, do bem viver, né, do protagonismo dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, das florestas, das águas, enfim, tudo de mostrar para o Brasil a beleza que tem da sua diversidade étnica, cultural, né, enfim, com todas as expressões que tem. Mas também de denunciar permanentemente, né, todo mundo conhece, todo mundo acompanha de perto os relatórios, né, que a CPT faz anualmente da violência no campo, tá? E que mostra o quanto que ainda é necessária a CPT, quanto que é muito importante a pastoral da terra, o papel que a igreja faz através das pastorais da CNBB, e em especial a CPT que nos mostra o quanto é importante aquilo que hoje, no enfrentamento da crise climática, o mundo todo clama de que precisa voltar para a terra e olhar com carinho e ver como parte integral, a gente como parte integral, todos os ensinamentos do Papa Francisco com a Laudato Si. Então, enfim, a CPT é isso, no dia a dia, ela vem construindo isso nos 50 anos de existência. Por isso, quanto é necessário, né, para mais 50 anos, muito trabalho ainda pela frente, muita luta pela frente, para a gente cada vez mais construir uma sociedade que seja inclusiva,
que seja de respeito a toda a diversidade em todos os sentidos, tá? De respeito ao meio ambiente, de respeito às pessoas, de respeito a todas as formas de vida. Eu daqui, inclusive, vou sair para coordenar agora uma audiência pública que trata dos direitos dos animais, tá? E estive no sábado, Padre Severino, tá? E pensava que ia encontrar o senhor lá, mas eu sei que estava muito longe, estava em outra tarefa, na Romaria da Terra, lá em São Paulo, que aconteceu lá no quilombo de São Pedro, no Vale do Ribeira, tá? Então também estive lá e ainda me lembrei muito do senhor lá, porque em todas as romarias o senhor é aquele que chama a gente também para estar junto. Mas muito obrigado, tá? Muito obrigado, Ronilson. Ronilson, no seu nome aqui, agradecer, entendeu? Toda a CPT por ter feito essa sugestão aqui junto com a gente, ao Padre Severino, à doutora Alessandra, à Séries, do MST, e ao Frei Sérgio, do MPA. E também agradecer aqui a contribuição, então, e as falas do deputado Ayrton Faleiro, deputado Marcão e do Padre João. Vida longa à CPT. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Vamos ali na frente fazer uma foto.